Vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra no livro de Isaías, profeta Isaías, que nos forneceu trechos tão formidáveis ao longo desta adoração, não é? Lemos o capítulo 40 inteiro, trecho também do capítulo 41, e agora vamos voltar nossa atenção para o capítulo 6 de Isaías, que nos apresenta um ponto crucial para a compreensão desse livro, um ponto crucial para a própria vida do profeta, chamado de o profeta evangélico, por ser ele aquele que certamente, mais notadamente, profetizou acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. Embora no seu boletim estejam aí destacados os versos de 8 a 13, porque se trata de uma continuação da exposição do início desse capítulo que fizemos no domingo passado, eu quero fazer a leitura de todo o capítulo, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 13, porque isso nos ambienta melhor, não é? Acerca dessa passagem. E assim nos diz a bendita palavra do Senhor, nesse trecho tão especial, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou, ou que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te louvamos por Cristo Jesus, a santa semente. Te louvamos, ó Deus, por essas verdades benditas, registradas neste livro, que nos apresenta a tua verdade. Esse livro que é o Senhor mesmo falando conosco. Nós cremos que a Bíblia é a tua palavra e que o Senhor, pela ação do teu Espírito, o Senhor mesmo fala conosco através desta bendita palavra, e rogamos que seja assim nesta ocasião. Que teu Espírito Santo nos dê iluminação, compreensão adequada da tua verdade. Que teu Espírito Santo também nos dê acolhida no coração para a tua verdade,
e que assim a nossa vida reflita a tua verdade, para a glória exclusiva do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos esta bênção maravilhosa. Amém. Meus irmãos, como é bom participar da mesa da comunhão, não é? A mesa da união do Santo de Israel, acerca do qual lemos, não é? Daquele que diz que nos segura pela mão direita, não é? Ele que nos ajuda com a sua destra fiel. Note que são duas mãos direitas, né? A nossa e a dele, de modo que ele não está simplesmente dizendo que estamos andando lado a lado, porque seria uma mão direita e uma esquerda, mas são duas mãos direitas, a do necessitado erguida e a do ajudador disposta, e ele caminha conosco assim. Ele é o nosso ajudador, como nós lemos ao longo da liturgia, e nós podemos tomar assento à mesa dele, à mesa da comunhão, e você pensar assim: Deus e eu, Deus e nós, Cristo Deus conosco, porque era sobre isso que falávamos no domingo passado. Era esse tipo de consideração que subia ao coração de Isaías quando ele viu o Senhor. Se você lembrar bem, naquela ocasião, nós considerávamos, não é, que esta visão de Isaías era muito reveladora, porque revelava Deus. Ele teve uma visão de Deus mesmo. E Deus, na sua majestade, na sua glória, tinha o aspecto da sua santidade ressaltado por estes que ali estavam adorando o Senhor, os serafins. E ele é descrito como santíssimo. E nós lembrávamos, não é, essa estrutura santo, 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 uma vez que o idioma hebraico não tem o grau ou o modo superlativo, ele é suprido por essa insistência, por esta ênfase, e a ideia é que ele é o santo por excelência, inigualável e incomparável. E diante desta revelação tremenda de Deus, Isaías chegou à conclusão, porque o texto não fala só de Deus, não revela só Deus, mas revela o ser humano. Ai de mim, estou perdido. O termo ai na boca de um profeta assume uma conotação muito técnica. Ai quer dizer já estar perdido. É um oráculo de juízo. Era o profeta profetizando contra si mesmo. Eu vi o Senhor. Ai de mim, estou perdido. Era equivalente a dizer: estou perdido, muito perdido. Não há esperança para mim. Eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem de coração e lábios impuros, e sou da laia de gente assim. O meu povo é assim, habito num povo de lábios impuros. Eu sou assim, sou desta laia. Estou perdido. Não há esperança e não há mesmo. Deus e eu de jeito nenhum. Foi a consideração de Isaías: serei fulminado. Então o anjo voou para mim. Ele veio, houve um movimento da graça. Então nós víamos que aquela visão revelava Deus na sua soberania, majestade e santidade absolutas. Revelava o ser humano na sua tragédia absoluta diante de um Deus justo e santo. E revelava a graça desse mesmo Deus, a sua santa e bendita graça. E com aquela tenaz, ou com aquela brasa que tirara com a tenaz do altar, tocou o lábio do profeta. A graça tratou, a graça perdoou e a graça reconciliou. E nós chegamos àquele verso 8 que faz essa transição entre a visão e a vocação de Isaías, porque naquele tratamento gracioso houve a reconciliação e a introdução de Isaías, aquele que cogitou Deus e eu de jeito nenhum, a introdução dele nesse relacionamento em que agora sim, Deus e eu sim. Depois disto ouvi a voz do Senhor, nos diz o verso 8, depois disto o quê? Depois de toda essa experiência, depois de ser contrastado e confrontado com a impossibilidade da coexistência, do relacionamento entre nós e Deus,
depois da graça manifesta, tornando o impossível uma certeza, o inimaginável uma experiência concreta. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvi a voz do Senhor que dizia, e disse eu: aquele que não poderia estar ali, aquele que deveria ser fulminado, agora se intromete devidamente nas coisas de Deus, na conversa de Deus, no diálogo de Deus, nas cogitações, nas considerações de Deus. Deus falou e eu falei também. Aquele que tinha acabado de confessar que não podia de jeito nenhum, agora está seguro, participando, se vendo e se reconhecendo devidamente por causa da operação graciosa que havia acontecido ali, se reconhecendo como parte das coisas de Deus. Que upgrade, né? Upgrade celestial. As coisas do céu agora lhe dizem respeito. Como pode uma transformação tão radical, tão grande, da própria compreensão da relação com Deus? Nós tomamos assento, nós dissemos amém. Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, e nós dissemos agora amém. Nós entramos nas coisas celestes, nós estamos assim. Isso era verdade para Isaías, isso é verdade para nós, e isso é verdade para aquele povo rebelde. Capítulo 1 de Isaías já começa com Deus chamando o povo à consideração mais crucial, não é? Isaías 1, 18 em diante: vinde, pois, e arrazoemos, sejamos razoáveis, consideremos a vida como ela deve ser considerada, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam horríveis, terríveis, uma mancha indelével, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, gritante, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, o que foi o caso, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor, o Santíssimo, o disse. E não poderia ser diferente. Então, a partir daqui, nós temos esta vocação especial de Isaías como profeta, Deus lhe esclarecendo a tônica do seu ministério, e esta tônica, ela repercute, ela repete, ela segue os mesmos passos da própria vocação pessoal de Isaías. Isaías foi levado a considerar quem Deus é, considerar adequada e devidamente quem Deus é, pela própria visão que Deus lhe deu. Esta santidade, esse fogo consumidor, os serafins ou os abrasados, os fumegantes estavam ali, a brasa que tocou os seus lábios, não é? Ele foi levado a ter essa experiência e chegar à conclusão: eu não tenho esperança, diante de Deus não há esperança, porque somos pecadores. Ele foi levado a essa consideração e reconhecer que não havia recurso nenhum, recurso qualquer, fora da graça que vem do próprio trono de Deus, fora da iniciativa divina de nos amar. Como Paulo reconheceu, éramos mortos e Ele nos deu vida, por causa da sua muita misericórdia, sendo Deus rico em misericórdia, e por causa do muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, Isaías é vocacionado a partir desta consideração, e o seu ministério e as palavras direcionadas àquele povo repetem, refletem e ratificam esta mesma dinâmica de reconhecimento de Deus como justo, santo e irado contra o pecado, reconhecimento de que somos pecadores e reconhecimento da total
total e absoluta e absurda necessidade da graça, só a graça de Deus. Então, note bem que isso vai se refletir, né, em toda essa estrutura. E já nessa consideração da transição da experiência pessoal do profeta e da dinâmica mesmo do evangelho que ele levaria, ou da boa nova, ou da mensagem que ele levaria, já temos aqui algumas lições, não é? Que a experiência, não é, de Isaías também serve para nós pensarmos na nossa própria, não é? Nós devemos sempre ter em mente que o evangelho que nos alcançou e que agora somos, assim como Isaías, comissionados a levar adiante, não pode ser outro senão esse evangelho que considera devidamente a santidade de Deus, que considera devidamente a inescapável situação sem esperança do ser humano, obviamente sem esperança fora do evangelho, e que assim também considera devidamente a imensidão da graça que esse evangelho mesmo apresenta. Assim, essa experiência de Isaías, dos versos de 1 a 7, são a referência para entendermos e pensarmos adequadamente na sua vocação, dos versos 9 a 13. E o verso 8 serve como essa transição daquele que foi incluído nas coisas celestes, não é? Bem, então, como você já deve ter entendido com muita clareza, o primeiro movimento é que este evangelho ressalta Deus como santo, justo e irado contra o pecado, esse Deus santo. O verso 9 inicia assim: então disse ele, o Senhor, o Santo, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebai. Vai e dize a este povo. Meus irmãos, que tom diferente, não é? Nem parece, nem de longe, isso lembra expressões do tipo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, se humilhar e orar e se arrepender, não é? Nem de longe lembra esse tipo de expressão afetuosa. É assim que Deus está lidando com o povo, este povo. Não que Deus esteja negando que é o povo da sua aliança, mas este povo não tem vivido como o povo da aliança. Nós somos chamados pelo apóstolo em cadeias: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, ou no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele tem uma vocação para nós e nós não temos andado segundo ela, de forma condigna, adequada, condizente. Parece que nós somos apenas este povo. É isso que Deus tem lembrado. Dize a este povo, ouvi, ouvi, ou literalmente como ele vai explicar no verso 10, né? Ouvir com os ouvidos, ou ouvir com a audição. Literalmente é isso. Lembra muito o certamente morrereis, da advertência divina, por meio de nenhum profeta, ele próprio falando: não coma, não desobedeça, não faça isso, porque morrendo morrerá. Literalmente assim. É a mesma ênfase. Vai ouvir mesmo, mas não vai entender. Vede, vede, mas não vai perceber. Vai ver direitinho, vai ver com a visão, ou como se costuma dizer, né, com esses olhos que a terra há de comer, né? Então, ver com os olhos, redundante, não é? Essa é a ideia. É uma redundância mesmo, intencional, para intensificar, para ratificar, para confirmar, para deixar sem nenhuma dúvida. É aquele que se expõe a ser interpretado como redundante, aquele que enfatiza o óbvio e não vai ser entendido.
Ouvir, vede, não vai perceber, não vai compreender. Isso nos faz lembrar do apóstolo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7, acerca daqueles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre recebendo, sempre ouvindo. Deus não se mantém calado, Deus não deixa o seu povo sem revelação, Deus não deixa o seu povo sem profecia. E o ofício dos profetas era esse, trazer os oráculos de Deus, ou seja, os pronunciamentos de Deus, os oráculos de juízo, sobretudo, de advertência. Não ande fora dos meus caminhos, vamos arrazoar, vamos ser razoáveis, meus filhos, me ouçam, se vocês andarem comigo, vão comer o melhor desta terra, mas se desobedecerem, é certo que serão consumidos à espada, o Senhor o disse. Meus irmãos, Deus não estava aprisionando aquelas pessoas na incredulidade, Deus estava advertindo o profeta que seria assim, porque lhes conhecia o coração. Ouvir ouvindo, ver vendo, os oráculos, as advertências, a expressão amorosa daquele que adverte, e não compreendendo, não aceitando, porque se tratava de corações endurecidos. Vocês estão quebrando as minhas leis, dizia o Senhor. Essa pregação confirmava o próprio coração dos ouvintes. Então, isso já nos introduz ao segundo movimento desta pregação, desta mensagem, deste evangelho do profeta evangélico Isaías. Se por um lado, esta mensagem mostrava esse Deus indignado, e não obstante sua indignação, empenhado em demover-lhes o coração da incredulidade. Por outro lado, esse mesmo evangelho mostra que esse coração não está disposto a ser demovido, não quer. O verso 10 nos diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo, porque é assim que Deus é, Salvador daquele que se arrepende, não é? E aí ele inicia este trecho com a expressão, torna insensível o coração. Literalmente, engorda o coração desse povo. Literalmente, torna esse coração pesado, enfatuado, gordo, difícil de ser demovido, difícil de ser removido, difícil de ser mexido, ou num dizer contemporâneo, um coração peludo. Um coração difícil de ser tratado, que não quer ser tratado. Um coração, inclusive, soberbo por conhecer profundamente, justamente os oráculos, justamente as orientações. Um coração enfatuado porque tem muito boa teologia, muito estudado, profundo conhecedor. Este era o povo que deveria ser luz para os gentios, o povo vocacionado especial, a nação santa. O santo diz que eles eram a nação santa, separada, exclusiva, mais dele do que as outras nações, porque toda a terra é minha, disse o Senhor, mas vocês são meus de forma especialíssima. Este povo estava enfatuado de saber essas coisas, sabia e dizia, tá bom, e daí? Sabia e isso não movia 1 milímetro do seu coração para que a vida fosse um pouquinho diferente. E eu temo por mim, e temo por nós. Nós sabemos, somos muito bem informados. Temos ouvido e ouvido, temos visto e visto. E o nosso coração precisa ser movido. Porque este é o evangelho que nos alcançou. Este evangelho que nos alcançou precisa continuar nos movendo. Porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, não é assim?
Nós precisamos de impacto do Evangelho na nossa vida a cada dia. Nós precisamos do coração mexido, porque os sentidos foram devidamente empenhados, empregados na recepção da palavra. Nós precisamos que isso frutifique. Vinde e arrazoemos, sejamos razoáveis, diz o Senhor. Há muita coisa em jogo, é muito importante. Aquele coração já era duro, já era gordo, já era pesado. Veja as advertências que Isaías já tinha trazido para aquele povo. Por exemplo, capítulo 3, versos 8 e 9. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Não é que eram erradas simplesmente, não é que não eram tão boas, elas eram obstinadamente contra o Senhor. Era uma expressão de rebeldia do coração gordo e enfatuado, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Capítulo 5, versos 18 e 20, nos dizem assim: ai, oráculo de juízo, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro, ou como tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ironia diante do Senhor. Era isso que estava sendo praticado, era contra isso que o santo ofendido reclamava, proclamava, advertia. Este é o coração humano. E aqui nós já podemos tirar preciosas lições também desse segundo aspecto do Evangelho que nos alcançou, que deve nortear a nossa vida e que devemos proclamar, não é? O verdadeiro Evangelho vai incomodar o coração endurecido, e muito provavelmente vai torná-lo mais endurecido ainda. E a tentação que se apresenta para mim e para você é a seguinte: por que não diminuir um pouco a gravidade desse Evangelho? Por que não torná-lo um pouquinho mais palatável? Por que não diminuir um pouco esse tom que até pode ofender o ouvinte? Por que não negociar um pouquinho, que seja, transigir um passinho só atrás, com a excelente intenção de não perder o ouvinte, nos esquecendo de que ele já está perdido, e que a omissão da verdade é a omissão da sua única esperança, porque como vimos na experiência do profeta, a menos que seja o pecador convencido de que não há esperança, de que ele está perdido mesmo, de que ele é desta laia, e de que Deus é santo, está irado contra ele, a menos que essa verdade seja dita, não haverá alegria e regozijo na boa nova de que em Cristo isso está resolvido, na obra perfeita do crucificado, do ressurreto, do que está assentado à destra do Pai e intercede com perfeição por nós, não dizendo que, Pai, Jailson vai melhorar, não, mas Pai, eu morri por Jailson, de modo que qualquer outro evangelho que não seja este, poderá agradar e cativar o coração do ouvinte, sim, mas o condenará ao inferno. Se não for o Evangelho do contraste entre o santo, o santíssimo, e o pecador perdido, sem esperança, em que a graça de Deus, de forma soberana, dadivosa,
misericordiosa, unilateral, atua, tratando, punindo esse pecado na cruz do Calvário, perdoando o pecador imerecedor absoluto desse perdão, justificando e chamando ele de santo, porque assim somos chamados pelo Senhor. Vocês são minha propriedade peculiar, minha nação santa. Aos santos que estão em Éfeso, e assim por diante, santificados e chamados para serem santos, os coríntios, e assim vai. Há uma carta para Ebenezer, viria com esse endereçamento, né? Dos receptores da carta, os santos em Santana. Olha, até redundante, né? Que coisa linda. É assim que ele nos vê, porque a obra garante, a obra da cruz, do santo crucificado, pelos réprobos, pelos malditos pecadores, agora benditos do Senhor. Esse é o único evangelho, não tem outro, mas nós somos tentados a suavizá-lo, e assim com uma pequena mentira bem intencionada, deixamos de resgatar, deixamos de dar a única esperança possível, dando, não é? Um consolo, um conforto, dando um placebo. O remédio não chegou, né? Esse é o risco, esse é o risco terrível, não é? Então as pessoas que amamos precisam da verdade, e nós precisamos assumir esta vocação incômoda, né? Que levou o profeta a dizer, mas Senhor, até quando? Um desconforto flagrante do profeta, não é? Então disse eu, até quando, Senhor? Verso 11. E ele respondeu, é assim mesmo, até que seja o povo convencido do seu pecado, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, e se ficar um pouquinho que seja, 1/10 parte, um dízimozinho, tornará a ser destruída. É assim, Isaías. O povo precisa conhecer o meu caráter irado, o povo precisa reconhecer que isso é fruto do seu próprio pecado. Note, essa obstinação pecaminosa está no coração humano, existe uma constante assim. O primeiro casal, lá em Gênesis, não é? Obstinou-se na prática pecaminosa, deu ouvidos à serpente, assumiu que Deus era um mentiroso, que os iludia, que os dominava, que os manipulava, até se verem perdidos e ouvirem de Deus mesmo, o primeiro profeta, o primeiro evangelista, a pregação acerca daquele que viria para desfazer as obras do diabo, ou no dizer do profeta Deus, não é? Ali, esmagar a cabeça da serpente e ser por ela mordido no calcanhar, não é? A geração de Noé obstinou-se na incredulidade, e aquele pequeno núcleo familiar viu a ira do Senhor, viu até onde o pecado nos leva, e certamente saíram crentes revigorados daquela experiência. A dureza no coração de Faraó, e assim de toda uma nação ali representada por seu governante, vendo e servindo de testemunho para o povo do Senhor, até onde o pecado nos arrasta, e até onde o coração do ser humano, fora da graça, fora da iniciativa, o anjo veio até mim, até onde esse coração vai. Não tem limites para um coração perdido, assim como não tem limites para a graça que resgata esse coração. A geração que saiu do Egito não entrou na terra, e aquela segunda geração que viu o mau testemunho dos que os precederam, viu para onde um coração obstinado leva, para fora das promessas de Deus. É assim que Deus trata, isso é uma constante. Não foi só com Isaías, não é só comigo, com você, e não é só com essa geração perdida na qual nós convivemos, ou com a qual nós convivemos. É uma constante. De modo que ele veio
para o que era seu, que lhe deram as costas, que blasfemaram, que lhe cuspiram o rosto, lhe esbofetearam, que o traíram, o julgaram de madrugada, que o entregaram nas mãos dos ímpios e que clamaram: caia sobre nós o seu sangue. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O santo obstinadamente advertindo: ai de vós, ai de ti, Jerusalém. Ai, e não deram ouvidos. Amigo, com um beijo, traz o Filho do Homem. Até onde vai um coração obstinado, não é? Essa constância, até a última oportunidade oferecida pelo santo ofendido. Não me diga que esse Deus não é justo. Não me diga que esse Deus não é misericordioso. Não me diga que esse amor não é maravilhoso. Nosso coração precisa se dobrar. E isso se verifica, então, obviamente, na história imediata do povo. O capítulo 7 vai mostrar que Acais, o rei, teve coração obstinado, não ouviu os conselhos do Senhor, veio à Assíria, tomou o povo. Senaqueribe, com seu poder dado por Deus, esse povo depois foi tomado pelo império seguinte, porque se sobrasse um pouquinho, a 10ª parte também seria destruída, e assim aconteceu, porque um povo obstinado. Então o Evangelho deve esgotar qualquer mentira, qualquer ilusão de que há esperança fora da graça salvadora de Deus, não é? Bem, assim nós chegamos justamente nessa afirmação da graça do Evangelho, né? O verso 13 nos diz que depois disso tudo, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, plantas resistentes, não é? Para aquele pessoal ali de uma região semiárida, um sertão como o nosso nordestino, eles sabiam que tem planta que é assim, você corta, ela vai vingar. A vida se sobrepõe à morte, a vida se interpõe, porque a graça está atuando, a vitória da vida sobre a morte, não é? Dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o ser toco, a que eu prometi desde o Éden. A santa semente, que aqueles que creram primeiro, disseram, louvado seja o Senhor, passou com 7, não é? Na descendência de 7, passou a ser invocado o nome do Senhor. A santa semente, sempre vai haver uma remanescência dos fiéis. Sempre haverá aqueles que não dobraram o joelho, aqueles que não blasfemaram o Senhor. Assim, a santa semente é o seu toco. E começam então promessas de restauração, por exemplo, na história imediata lá, a partir do capítulo 9, que já começa assim: mas, depois de tantas advertências, depois de tanta coisa triste, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. Viria aquele que é a realização plena da santa semente. O capítulo 10 se encerra com essa expectativa. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas, cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso, do tronco de Jessé, e assim começa o capítulo 11, sairá um rebento,
Então aqui o profeta, de forma muito hábil, né? Ele que lidava com a realeza, não é? Aí ele omite o nome Davi e fala do seu pai, um homem humilde, mas do tronco de Jessé é uma referência a Davi. Do tronco de Jessé e assim de Davi sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E é assim que nós compreendemos, não é? Como é que a partir do capítulo 40, esse profeta que perguntou: até quando, Senhor, vou pregar só isso, e o povo vai ser obstinado. E aí no capítulo 40 nós vemos, né? Consolai, consolai o meu povo, como lemos hoje na liturgia. Vemos esse Deus dizer: não a este povo, mas o meu povo, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, você é o meu povo, nós juntos. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mais adiante, porque eu, verso 13, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho, o santo e o verme, juntos, é impensável, é muito amor, é muita graça. O santo e o verme, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de nada, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel, não é? Então essa comunhão custou muito caro para ele, e ela só é possível assim, neste Evangelho, que nos mostra esse Deus santo e irado contra o pecado, nós perdidos, a menos que a graça atue, e ela atua com poder, e você é um testemunho vivo disso. E assim, nós sabemos que aquele que cumpre essa esperança disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, verso 16. E eu convido você a lermos juntos o cântico de comemoração destas coisas. Isaías capítulo 12, depois de tudo isso cumprido, orarás naquele dia, diz o texto. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 12, todo o capítulo que soma apenas 6 versos, não é? Vamos ler? Isaías 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelsos o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Louvado seja nosso maravilhoso Deus. Vamos cantar o hino 318, Ceifeiros do Senhor. Vamos levar adiante este evangelho que nos alcançou.